Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente Deus é provedor da água física e espiritual. E que precisamos de ambas para uma vida saudável. Vamos começar falando de Jesus como a água da vida que satisfaz as necessidades da alma. É interessante como Jesus escolhe este elemento vital para a saúde a fim de ensinar uma lição espiritual extraordinária. Vejamos o caso da mulher samaritana. Lá em Samaria havia uma mulher triste, solitária e rejeitada pela sociedade. A Bíblia não revela o nome dela, simplesmente a chama de samaritana. Era uma mulher sonhadora e pronta a lutar pelos seus sonhos. Ela queria desesperadamente ser feliz. Mas para ela, a felicidade tornou-se algo ilusório, atrás do qual ela corria sem achar. Tinha se casado muito jovem, acreditando que o casamento a faria feliz, mas enganou-se. Lutou para salvar o primeiro casamento, sem êxito. Acabou por separar-se. Outra mulher, em seu lugar, talvez não tivesse tentado novamente, mas ela não. Ela não era daquelas que desanimavam com facilidade. Assim sendo, ela tentou um segundo casamento, que também não funcionou. Depois tentou um terceiro, um quarto, um quinto casamento e todos eles fracassaram. Frustrada com a vida, entregou-se ao abandono. Começou a ter relacionamentos passageiros com muitos homens e passou a ser conhecida como a mulher sem escrúpulos, que brincava ao amor livre. Havia noites em que essa pobre mulher não dormia. Noites de solidão, solidão da alma, saudades de algo que ela mesma não sabia definir. Noites que faziam seu coração doer. Ela se perguntava constantemente: o que me falta? E nem o silêncio da noite, nem o ruído escandaloso de suas próprias ações eram capazes de lhe trazer a resposta. Ela levantava-se de manhã à procura da água. O cântaro estava vazio, mesmo depois de tê-lo enchido no dia anterior. Quer dizer, a sua vida era assim como aquela água, nada durava. A água não lhe durava. Os casamentos não duraram. Os momentos felizes se lhe escapavam como areia entre os dedos. Até o dia que se encontrou com Jesus. Aquele dia podia ter sido um dia rotineiro como qualquer outro. Mas aquele dia quente, o Senhor Jesus estava esperando a mulher junto ao poço de Jacó. E, querido, Jesus quebra a rotina de qualquer vida. Jesus é a diferença entre a monotonia e a exuberância. Ele é a diferença entre a derrota e a vitória, entre a vida e a morte. Imagine comigo aquele dia na terra de Siquém. O sol brilhava lá em meio do céu azul. Queimava impiedosamente, como se fosse a própria consciência culpada daquela pobre samaritana. Lá se dirige ela ao poço, à procura da água. Sua vida até aquele momento tem sido a busca permanente de alguma coisa. Lá vai ela, procurando. A água é um pretexto. Na verdade, ela não sabe o que procura. Mas Jesus sabe. Jesus sempre sabe tudo. Por isso, Jesus está esperando a mulher lá perto do poço. A samaritana não sabe o que procura. Jesus sabe que ele procura por ela. Essa pobre mulher angustiada somos você e eu. Somos eu e você caminhando pela estrada desta vida à procura de horizontes que não aparecem. Oh, querido, jamais teremos palavras para agradecer a Jesus, porque um dia ele deixou tudo lá no céu e veio nos esperar junto ao poço de Jacó. Agora veja como se inicia o diálogo entre Jesus e a samaritana. Dá-me de beber, pede Jesus.
Perceba que é Jesus aquele que dá o primeiro passo. É Jesus quem inicia a conversa. A iniciativa da salvação é divina. Você não é salvo porque você procura a salvação. Você e eu só buscamos aquilo que nos faz sofrer e nos destrói. A iniciativa da salvação sempre, sempre, sempre é divina. Jesus é aquele que inicia e que termina, começa e termina a obra maravilhosa da salvação em nossa vida. Dá-me de beber, pede Jesus. Por quê? Não é Ele o dono de todas as fontes das águas? Não lhe pertencem os mares, os lagos e os rios? Por que o Deus Criador dos céus e da terra pede de beber? Ah, meu querido, quando Deus pede alguma coisa é porque tem algo melhor para te dar. Você não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Como vai me dar a água que você oferece? Pergunta a mulher. Como? Eu não sei como. Eu não sei como Jesus faz as coisas. Eu só sei que Ele faz. Ao longo do meu ministério, tenho visto Jesus fazer maravilhas na vida das pessoas mais irrecuperáveis do ponto de vista humano. Para Jesus não existem casos impossíveis. Eu não sei como Ele o faz, mas faz. Olhe para a pobre mulher samaritana. Veja ela tremendo diante do Mestre, ansiosa, entregando-lhe o coração. Por favor, me dê dessa água para que nunca mais precise vir neste poço para buscá-la, implora. Que grande dia, aquele dia para a samaritana. De manhã, era uma pobre mulher solitária, rejeitada pelas outras mulheres da cidade. Era por isso que ela esperava meio-dia para ir buscar água no poço. Naquelas terras causticantes. Ninguém era louco de sair de casa nessa hora, só ela, e o fazia para não se deparar com as outras mulheres. Na manhã daquele dia, era só isso, uma pecadora, uma mulher vazia correndo à procura de um pouco de felicidade. Ah, coração louco, porque buscas e não achas, porque corres e corres, e só te machucas. O que acontece? O que você procura? Para onde você vai? Eu não sei quem é você, mas enquanto escrevo este comentário, vejo um riacho correndo rumo a seu destino. Vai chegar lá, um dia, vai chegar ao mar, como todos os rios. Mas este é apenas um rio. Ele não tem consciência de nada, mas tem um destino certo. O que acontece então com você que corre sem saber para onde vai? É por isso que Jesus veio a este mundo. Ele quer colocar um ponto final nessa corrida louca. Ele quer lhe dar de beber a água de vida. Quem beber dela jamais terá sede, lhe disse Jesus. E a mulher samaritana não duvidou, nem adiou a sua decisão. Dá-me de beber dessa água, suplicou ela, para que eu não precise nunca mais vir aqui procurá-la. Você sabe o que isso significa? Não mais noites sem dormir, não mais angústia, nem tristeza. A busca tinha chegado ao fim. Encontrou-se com Jesus e nele as necessidades mais profundas do coração humano são satisfeitas. Nele, em Jesus, a solidão se transforma na maravilhosa oportunidade de criar poesia e música. As noites intermináveis de insônia se transformam em horas de inspiração e produtividade. Oh, querido, em Jesus, tudo tem sentido.
até os detalhes mais insignificantes da vida, como o sorriso de uma criança, ou o canto dos passarinhos, ou o amanhecer num dia nublado. Príncipe é um mundo perdido maravilhoso, com praias intactas, florestas imensamente verdes e uma pequena população acolhedora. É um verdadeiro santuário ecológico para os turistas que visitam esta ilha remota em São Tomé e Príncipe. Aqui há muitas atividades para os visitantes e para os habitantes locais. Praias relaxantes, explorar a selva, mergulho, pesca, observação dos pássaros e outras aventuras divertidas. Curiosamente, os jovens adventistas na Ilha de Príncipe decidiram abdicar das suas férias de verão no paraíso. Em vez disso, dedicaram o seu tempo a ajudar as pessoas numa região de acesso difícil na ilha. Este grupo chama-se Missão Caleb. Eles foram para a Vila Bela Vista, a aldeia que foi escolhida para o seu projeto de verão. Não há estradas pavimentadas e a equipa viajou ao longo do terreno acidentado. Inspirados pela coragem de Caleb na Bíblia, estes jovens desejam ter o mesmo espírito destemido, por isso apelidam-se de Caleb. Quando os Calebs sondaram pela primeira vez a comunidade, encontraram muitas pessoas com necessidades. Por isso, os jovens começaram a trabalhar para abrir caminho até à casa das pessoas. As meninas fizeram tarefas domésticas e limparam os caminhos. O grupo também visitou os doentes, levando-lhes esperança e alimentos. Nesta área remota, alguns habitantes lutam para sobreviver por conta própria. Vamos para lá. Os atos de serviço abnegado, a simpatia e a compaixão dos Calebs demonstraram o seu amor cristão. Em pouco tempo, captaram a atenção dos habitantes da aldeia e as pessoas começaram a abrir-se. Eu achava que não havia solução para mim mais, porque depois de eu perder um filho, eu achava que minha solução era também a morte. Pastor, depois de Caleb acabou, 15 dias de Caleb acabou, o pastor nos convidou para ir para a cidade, porque já aceitou Jesus aqui, desde aqui já aceitou Jesus. Já aceitou, a gente desceu para a cidade, a gente foi para a igreja lá na cidade. Depois de uns tempos, nós batizamos. Os Calebs não poderiam imaginar a forma como Deus iria abençoar os seus esforços. Ao abdicarem do seu verão no paraíso, Deus pôde alcançar as pessoas da Vila Bela Vista. Os habitantes fizeram perguntas e pediram estudos bíblicos. Outros foram às reuniões especiais realizadas na aldeia. Atualmente, a congregação principal tem planos para construir uma nova igreja nesta aldeia porque muitas pessoas aceitaram Jesus. Eu sou! Missão Caleb! Eu vou! Todos os verões, milhares de jovens da Missão Caleb aceitam o desafio de mostrar compaixão e servir de forma criativa um pouco por todo o mundo. Muitas vezes, o objetivo é estabelecer novos grupos de crentes em áreas onde ainda não entramos. Deus está a usar os jovens em São Tomé e Príncipe e em todo o mundo. Como é que Ele te pode usar? Este
grande assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ouvi Jesus em resplendor e glória para levar-me ao lar dos filhos seus. Prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento,
onde vais entrar. O texto de hoje encontra-se em Salmos 96, 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Bom dia a todos. De facto, é um bocadinho como o Bruno disse, não é? Eu sou desconhecido da maioria, mas por outro lado sinto-me em casa. E sinto-me em casa porque houve uns quantos imigrantes como eu, que foram saindo da Igreja da Amadora e que vieram para aqui. Eu não vou dizer há quanto tempo os conheço, eu se calhar posso arredondar para os 30 anos só para ser simpático, porque é muito mais do que isso, não é? Mas pronto, há uma geração um bocadinho mais nova, que ainda não chegou lá, mas há outra que já passou. E o Mané está aqui, está presente. Lembra-se no episódio que nós fomos há poucos anos atrás, aí há 25 talvez, fomos à Ataleia do Campo. Fomos lá, foi um grupo de jovens da Amadora, foi lá fazer o programa da igreja e o Roger Esteves era jovem da nossa idade, foi ele que fez o culto nesse dia. E entretanto houve uma irmã que leu a carta missionária, tal como hoje aqui foi dito o destino das missões. E eu lembro dela ler a carta missionária e vi lá uns quantos nomes que ela saltava e dizia assim: olha, desculpem lá, eu não sei latim. E saltou vários nomes. Bom, só que eu era da direção da Escola Sabatina e na semana seguinte voltei à Amadora, peguei na carta missionária e por acaso, por curiosidade, peguei na semana anterior. E comecei a ver os nomes e que nomes é que eu via? James Brown, James White, e eu, mas isto é tudo em inglês. E então, para dizer que para ela era latim, para mim, felizmente, o inglês não é latim, mas eu hoje vou-vos introduzir várias expressões que são anglo-saxónicas e que nos chegam até mais por via americana do que propriamente inglesa. De facto, o Bruno falou-me neste tema, relacionado com o programa que hoje terão e o jantar que hoje irão ter, e portanto eu vou-vos tratar sobre o tema do Dia da Ação de Graças. E o que é que nós podemos reconhecer? Nós, quando estudamos os Estados Unidos, fala-se em vários poderes, não é? Fala-se do poder militar, no poder económico, no poder político, obviamente, mas há um poder que nós nem sempre damos tanta importância, que é o poder da cultura. E, de facto, a cultura norte-americana chega aos nossos lares por via da televisão, por via do cinema, por via da moda, por via da música e por muitas outras vias. E, portanto, hoje em dia, de facto, os Estados Unidos são, de facto, a economia dominante, o país dominante, enquanto a China não os alcança, mas a China pode os alcançar na economia, pode alcançar no poder militar, mas não vai alcançar na cultura. E, portanto, a cultura continuará a ser um poder determinante. Aliás, os próprios chineses copiam muito das ideias e do modo de vida americano, têm muita gente a estudar nos Estados Unidos e têm uma grande proximidade cultural em vários aspectos em relação aos Estados Unidos. E, portanto, é pela via americana que nos chegam muitas palavras, como, por exemplo, o marketing, o coaching, que hoje está muito na moda, o e-mail, que todos nós usamos hoje nos telemóveis, a expressão self-service, o stock, o feedback, o estar online, não é? A playlist, eu faço o check-in no hotel, faço o check-out, etc, etc. O like, que hoje usamos tanto, etc. Eu vou-vos falar então de algumas expressões, portanto, americanas ou inglesas, que vocês também conhecem. Por exemplo, ontem acabámos de viver aquilo que se chama uma Black Friday. Vocês ouviram falar nesta expressão, de Black Friday, ou Sexta-feira Negra? E vamos ter segunda-feira a Cyber Monday, a segunda-feira cibernética. Ora bem, são mais uma vez dois exemplos de duas ideias norte-americanas que chegam praticamente a todo o mundo, mas que chegam sobretudo às economias desenvolvidas e que mais tarde chegarão às outras. O que é a Black Friday? Tem a ver com os descontos. A expressão black vem da questão da queda das bolsas quando houve a grande recessão americana, nos anos 20, e, portanto, daí houve uma queda abrupta da bolsa e houve uma queda abrupta da economia e durante mais de 10 anos a economia americana esteve nas ruas da amargura. Então a questão do Black Friday vem daí, queda abrupta. Mas queda abrupta de quê? Dos preços.
Portanto, é queda bruta, supostamente, não é? A gente vai percebendo depois na realidade que às vezes os preços até sobem. Mas, em teoria, e em alguns preços, naqueles que a gente pelo menos consegue acompanhar, há uma queda abrupta dos preços e daí esta designação. Ora bem, mas de onde é que vem esta questão do Black Friday? Vem por causa de uma outra questão, que é o Dia da Ação de Graças, ou Thanksgiving em inglês. Tem que ver com isso. É daí que vem esta questão, desta expressão da Black Friday. De onde é que surgiu o Black Friday? Surgiu por causa da polícia de Filadélfia, porque nessa sexta-feira, a última sexta-feira do mês de novembro, a quarta sexta-feira, portanto, do mês de novembro, havia imenso trânsito a seguir ao feriado do Dia da Ação de Graças. Havia um trânsito caótico, porque as pessoas se deslocavam às superfícies comerciais para começar a comprar coisas para o Natal. E então o trânsito era caótico. E os polícias em si diziam, hoje é sexta-feira negra, hoje o trânsito está um caos. E, portanto, é daí que vem, de facto, esta expressão, e significa, portanto, o início da época de compras de Natal, com promoções significativas nas lojas. Ora bem, o Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos é celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro, e, portanto, o dia de descontos será no dia a seguir, que é sexta-feira. Depois o Cyber Monday é uma coisa mais recente, na realidade é de 2005 e tem que ver com descontos nas compras feitas online, a partir dos sites das lojas e, portanto, daí a expressão Cyber Monday. Mas porque é que eu vos trago isto? Trago-vos isso porque tem a ver com esta ideia de importarmos expressões e de importarmos hábitos que já se estão a inteirar na nossa cultura. E um dos outros hábitos e uma das outras importações tem por título Halloween, mais outra expressão que nós já vamos conhecer, que literalmente nós traduzimos por Dia das Bruxas. E o Halloween é também outra das importações que vem hoje em dia. Chegou aos Estados Unidos por influência irlandesa e escocesa, mas hoje chega-nos a nós por influência americana. E o Halloween antecede o nosso dia 1 de novembro, que é o dia dos finados. O Halloween é o dia que antecede isso, portanto é o dia 31 de outubro. E porquê é que eu vos queria falar do Halloween? Eu quero-vos falar um bocadinho do Halloween, para depois vos comparar com o Dia da Ação de Graças. E para percebermos como é que nós estamos, às vezes, facilitamos a importação de determinados produtos e determinadas tradições, e depois, por outras, não somos suficientemente atentos à hipótese de importarmos outras tradições, essas sim que poderiam ser relevantes para a nossa sociedade contemporânea e para aquilo que nós defendemos. Bom, o que é que nós nos associamos ao Halloween? Associamos ao Halloween as festas, as crianças e os adultos com fatos de fantasia, a bater às portas. Eu recordo perfeitamente baterem-me à porta a pedir doces ou travessuras. Depois, muitas pessoas fazem a decoração da casa, usam candeeiros feitos com abóboras ou põem lâmpadas e velas dentro das abóboras. Faziam fogueiras também, tradicionalmente. Depois, os fatos não são os fatos do Homem-Aranha, nem do Super-Homem, nem dessas máscaras. São fatos de bruxas, de monstros e de outras coisas muito pouco simpáticas. Depois, a outra coisa que as pessoas fazem nesse dia é verem filmes de terror. Juntam-se os jovens e adultos, vão ao cinema e é um dia em que se estreia nos Estados Unidos muitos filmes novos de terror e que têm um grande mercado, particularmente nesse dia. Tradicionalmente, também se contavam histórias assustadoras às crianças. À noite, no lar, antes de ir para a cama, que dá sempre jeito para os miúdos depois não dormirem tão bem e depois nos acordarem a nós, mas contavam histórias de crianças. Ora bem, isto, como eu vos disse, a primeira referência que nós temos histórica é de 1745 e resulta de uma palavra escocesa, uma expressão escocesa que é All Hallows Eve. Isto significa a véspera, ou se quiserem, a vigília de Todos os Santos. Portanto, tem que ver com o dia de Todos os Santos, que é um dia que nós conhecemos por herança católica e que, portanto, conhecemos esse dia. E, portanto, Hallow Eve é a véspera do dia de Todos os Santos. E Hallow Eve foi derivando e deu a palavra compacta Halloween, que nós hoje conhecemos. De onde é que vem esta tradição? Esta tradição remonta a uma tradição celta, chamada Samhain, e em que se celebrava na Escócia e também na Irlanda do Norte. E isso tinha que ver, para os celtas naquela ocasião,
com o fim do ano e o início do novo ano. E, portanto, era o fim do ano velho, se quiserem, e o início do novo ano. E, portanto, era uma festa das estações. Eles só tinham 2 estações, o inverno e o verão. Nós também, com o aquecimento global, estamos a caminhar para isso. Portanto, vamos ter o inverno e o verão. E era uma data muito significativa para as populações locais. Havia festivais de fogo, grandes fogueiras que eles colocavam nos montes mais altos, e tinha que ver precisamente para afastar os maus espíritos, procurar alimento e para se aquecer nas lareiras. Na realidade, tinha como objetivo dar lugar ao culto dos mortos, nomeadamente à deusa Ué-Beol, que é o símbolo da perfeição celta. E, portanto, é uma tradição totalmente pagã. E o que é que acontece? Quando o cristianismo, por influência romana, chegou a estes territórios, vem deparar-se com esta festividade. E o que é que vai acontecer? Vai transferi-la para o cristianismo. E, portanto, é o que vem a acontecer com esta tradição. Depois, muitos imigrantes do norte da Irlanda, da Escócia e de outras partes também do Reino Unido vão emigrar para os Estados Unidos, e lá, quando se vão estabelecer, levam, obviamente, consigo esta tradição, este hábito de realizar esta festa. E então, nós sabemos hoje que em 1845, entre 1845 e 1852, houve uma grande crise de produção de batatas. Batatas, obviamente, é um dos alimentos principais para a cultura americana, para nós também é um alimento importante, e o que aconteceu é que houve uma crise na produção de batatas durante esse período, e as pessoas sentiram que era necessário haver uma festa para celebrar quando conseguiram finalmente melhorar a produtividade e ter mais acesso a produtos. Então, voltaram a recuperar esta tradição. A história das crianças pedirem doces, portanto, ou malandrizes, como se diz, etc., ou travessuras, tem que ver também, mais uma vez, com uma tradição celta, que tem que ver com os druidas. Os druidas andavam na floresta a preparar as suas mesinhas, eram tipo os curandeiros locais, não é? E depois iam à porta das pessoas pedir comida. E se as pessoas não lhes davam comida, eles amaldiçoavam-nos, amaldiçoavam a família, e daí esta tradição de pedir o doce ou fazer uma travessura. Portanto, isto é tudo muito engraçado, do ponto de vista infantil, nos infantários, nas escolas, toda a gente acha imensa graça a isto tudo, porque as pessoas hoje em dia desvalorizam uma coisa que é essencial aqui, que é quem? O papel de Satanás. Ignoram que o diabo existe, ignoram que o diabo é uma pessoa, e para eles é uma figura mitológica, é uma coisa assim meio estranha, e portanto, como isto não existe, nada disto existe, então pode-se brincar com isto, pode-se brincar com todas estas coisas. Portanto, agora, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não temos uma posição oficial sobre o Halloween. Todavia, nós temos uma coisa que é absolutamente clara para um adventista do sétimo dia, é que nós somos totalmente contra o ocultismo e qualquer coisa que se relacione com o ocultismo. O Halloween não tem qualquer fundamento bíblico, não tem qualquer fundamento da tradição apostólica e, portanto, é uma tradição totalmente pagã, e é uma tradição totalmente baseada no ocultismo. Portanto, qualquer prática do ocultismo é incompatível com o ensino das Escrituras. E, portanto, para não terem a minha palavra como verdadeira, leiam Levítico 26, façam depois esse trabalho, para ver o que é que a Bíblia diz sobre esta questão. Podíamos ver outra coisa interessante, que é a Bíblia avisa muito claramente para não fazermos a negação do diabo. Porque a Bíblia deixa claro, a história de Jó é absolutamente clara, mas por Ellen White sabemos que a própria vida de Jesus, até ao momento sacrificial, percebemos perfeitamente porque Ellen White conta-nos o que é que os anjos testemunharam e o que é que viveram. E através dela sabemos também qual foi o papel de Satanás mesmo na vida de Jesus, e portanto com as tentações e com tudo isso a Bíblia também deixa claro, a Bíblia diz que a negação do diabo, da existência do diabo, é contrária às Escrituras. Podíamos ler Gênesis 3.1, podíamos ler Job 1-6, toda a carta de Job é clara sobre isso, Mateus 8.31 ou Apocalipse 12.9 falam sobre o perigo de negarmos a existência de Satanás e disso. Deixem-me ler-vos então aqui Deuteronômio 18, 10 a 12, se me quiserem acompanhar, Deuteronômio.
Deuteronômio 10, desculpem, Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Assim é que é, Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. E diz-nos o seguinte: não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Portanto, que fique claro qual é que é o ensinamento bíblico sobre estas questões e, portanto, por isso é que às vezes, obviamente, nós nos tentamos abster destas coisas. É muito difícil resistir, nomeadamente quem tem crianças, porque há sempre atividades nas escolas, nos infantários públicos, obviamente, e privados, que não são, obviamente, da igreja, sobre estas questões. É um tema difícil, mas é bom termos claramente presente o que é que representa. Agora, permita-me então que volte ao tema que o Bruno me pediu há 10 meses atrás, 9 meses atrás, e que é sobre o Dia da Ação de Graças. Em inglês, Thanksgiving. O Dia da Ação de Graças é um feriado muito importante nos Estados Unidos da América. Como é que surgiu esta questão deste feriado? Há uma imagem, portanto, há uma construção imagética em que há quadros e há pinturas e há fotografias, alguns elementos, digamos, imagéticos, que mostram um almoço, aliás, um festival que durou 3 dias, em que se juntaram os colonos, portanto, que saíram da Europa, de diversas partes do mundo, mas particularmente da Europa, e que foram construir as suas vidas nos Estados Unidos, e junto com a população local, portanto, os índios, como lhes chamou Colombo, deviam-se chamar quando muito ameríndios, né? Porque a Índia não era ali, mas, e os índios, portanto, a população nativa e a população imigrante, colona, que chegou aos Estados Unidos, fizeram um almoço e partilharam juntos uma refeição e fizeram uma festa, e tinha que ver também precisamente com a gratidão pela produtividade, pela produção, particularmente do milho. O que é que acontece? Isto foi feito na cidade de Plymouth, uma vila, aliás, de Plymouth, que fica no estado de Massachusetts. E o que é que aconteceu? A população tinha-se instalado ali em 1620 e esse inverno de 1620 foi muito rigoroso. O ano de 1621 começou por ser muito rigoroso também a nível de inverno e a produção foi terrível. Mas a segunda campanha, já no ano de 1621, já foi muito boa de milho. E então eles reuniram-se, portanto, em outono desse ano, portanto, em outubro, no final de outubro desse ano, por decisão do governador, para agradecer publicamente e mostrarem gratidão a Deus pela cultura, pela boa colheita de milho. E então o governador agendou essa data para outono de 1621. Então os homens de Plymouth, os homens e as mulheres, mataram perus, patos, prepararam peixe, milho e juntaram cerca de 90 índios e fizeram grandes mesas ao ar livre e durante 3 dias conviveram em conjuntos e partilharam aquilo. O que é que vai acontecer? Muitos anos mais tarde, isto não foi feriado, portanto continuou a ser um dia celebrado só por algumas pessoas, mas em 1789, o presidente americano George Washington veio a proclamar o dia 26 de novembro como o Dia Nacional de Ação de Graças, e a oração em honra do quê? O que é que foi aprovado em 26 de novembro de 1789? A Constituição dos Estados Unidos, que ainda hoje existe, é a Constituição mais antiga do mundo, que teve poucas emendas, e portanto que ainda hoje existe. E foi a celebração disso que ele quis associar a este Dia da Ação de Graças e portanto passou a ser um feriado nos Estados Unidos. Todavia, só 3 estados americanos, nomeadamente Nova Iorque, com a Flórida e outros, é que adotaram este dia como feriado. Então, muitos anos mais tarde, em 1863, vem a ser o presidente Abraham Lincoln que vai declarar que a quarta quinta-feira do mês de novembro, portanto é um feriado móvel, portanto a quarta quinta-feira do mês de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças. E em 1939, o presidente Roosevelt,
para tentar, estamos a falar do início da Segunda Guerra Mundial, para tentar dar uma mão à economia americana, ele tentou antecipar este feriado uma semana, para ajudar a economia e as empresas locais. Só que o Parlamento, o Congresso americano, não deixou. E o Congresso americano, então, pôs uma lei que, de facto, instituiu até hoje, quinta-feira do mês de novembro, como feriado em todos os Estados Unidos, portanto, Dia da Ação de Graças. E é um dia em que as pessoas fazem o quê? Bom, é o dia da família, na realidade, é o dia também da solidariedade, é o dia em que as pessoas se juntam na família mais alargada, como nós fazemos no Natal, pais, filhos, avós, tios, uma família mais alargada, e se juntam para falar do ano, das coisas boas que aconteceram e aproveitam para conviver. É também uma altura em que doam dinheiro às instituições de solidariedade social e que fazem também ações de voluntariado, fazem algum trabalho social. E o prato principal é, de facto, o peru. Por isso também muitas vezes ser conhecido nos Estados Unidos como o dia do peru, the Turkey Day, por causa do peru ser o prato principal. O que é que acontece? Nós podemos, todavia, entender que existe um passado bem mais antigo que esta tradição norte-americana, e esse passado já nos diz respeito a nós. E então vamos ver isto. Não tem nada a ver com perus. Posso-vos desde já dizer, não tem nada a ver com perus. Se calhar tinha mais a ver com camelos, porque tem a ver com deserto. Portanto, vamos antes estudar. Ora bem, os israelitas tinham várias ações de ofertas e sacrifícios ao longo do ano. Umas com datas fixas e estabuladas, mas tinham também ofertas voluntárias, que eram decididas pela própria pessoa, quando entendesse que deveria fazer esse ato. Eram atos de adoração, eram atos de compromisso, chamadas ofertas de paz. Eram entendidas como uma oferta de paz. A ideia não era fazer as pazes com Deus, mas era ao contrário, era reconhecer que Deus já tinha feito a paz connosco, que Deus habitava no nosso meio e que Deus tinha feito este entendimento entre a divindade e a humanidade. E então o que é que era feito? Era feita uma oferta de paz, precedido obviamente por um sacrifício, havia derramamento de sangue, um sacrifício do animal, o sangue era derramado, era um período de arrependimento, era um período de perdão e de percepção de que esse perdão era otorgado por Deus, não é? Era um período em que tínhamos a certeza que a justificação, nós hoje diríamos a salvação, estava assegurada e seguia-se, portanto, esta oferta voluntária de gratidão. Alguns tradutores chamam esta oferta a oferta da amizade, ou do companheirismo, ou da comunhão, se quiserem. Porque era o único sacrifício em que as pessoas podiam comer parte da oferta. Como sabem, os outros sacrifícios, a pessoa que fazia o sacrifício não podia tocar naqueles alimentos, eles eram entregues ao templo e, portanto, alguns serviriam depois para a alimentação dos levitas, que eram, portanto, quem cuidava dos assuntos ligados ao templo, mas não eram para a alimentação das outras 11 tribos. E, portanto, ninguém podia consumir. Já esta oferta, digamos, de paz, poderia ser consumida pelo próprio, e o próprio poderia dar a outras pessoas, nomeadamente ao sacerdote, mas também a outras pessoas que participassem. Então o que é que eles faziam? Vamos ver de onde é que é daqui que vem, de facto, a palavra, a expressão, a ação de graças. Vamos ver onde é que nós lemos isto na Bíblia. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 7, Levítico capítulo 7, a partir do versículo 11 a 15. E diz-nos o seguinte, Levítico 7, a partir do versículo 11 a 15. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e com os corões ázimos amassados também com azeite. Os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado. Tomem nota desta expressão, pão levedado, já lá voltaremos. Com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. Daí a noção da oferta de paz. E toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor,
que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício da ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, mas se deixará dela até amanhã. Nada se deixará dela até amanhã. Tomem também nota a este aspecto. Portanto, vários elementos que são aqui claros sobre esta oferta de ação de graças. O primeiro aspecto que eu gostava que relevassem é o centro sacrificial. Ou seja, esta ação é concentrada, é focada no sacrifício. Obviamente que sabemos que a oferta dos animais apontava para quê? Para o cordeiro. Esse cordeiro apontava para quem? Para Cristo, não é? Portanto, tinha que ver com o sacrifício. Outra coisa muito importante percebemos. As pessoas não sacrificavam algo que tinham a mais. Sacrificavam algo que era importante para si. Algo que era relevante para si. E entregavam a Deus. Lembrem-se do sacrifício de Abraão, não é? O sacrifício de Abraão é considerado o sacrifício extremo. O que é que Abraão foi pedido para sacrificar? O filho. Era importante o filho ou não? Era a coisa mais importante para Abraão, não é? Abraão era a coisa mais querida dele, que ele mais amava era o filho, e foi-lhe pedido isso. Porquê é que isto foi? Sabemos a história, não vamos falar do caso, é conhecido e obviamente que Deus tinha todo o processo controlado. Mas o que é que significava aquilo? Dar aquilo que é mais importante para nós. Portanto, o sacrifício tem que ver com isso e não dar coisas que são mais. E este sacrifício é um símbolo do agradecimento. É uma demonstração do amor, do carinho, da nossa amizade para aquilo que Deus nos dá. E, portanto, é isso que significa. Simplesmente dizer obrigado não era suficiente, não é? Uma oração que nós fazemos à mesa de 2, 3 minutos pelo pão, obrigado pelo pão que nos dais hoje, não era suficiente. E, portanto, era necessário uma oferta sacrificial, era necessário a justificação dos nossos pecados, era necessário sentir a bênção do perdão e celebrar isso publicamente em como somos perdoados por Deus. E, de facto, toda a gente à nossa volta fica sensibilizada para aquela nossa alegria, pelaquela nossa gratidão. As pessoas ofereciam um animal que tinha melhor qualidade, que tinha mais valor de mercado e, portanto, o qual poderia dar mais sustento, melhor rendimento, era aquilo que eles ofereciam. O que é que muitas vezes nós pensamos? Oferecemos algo que temos a mais, algo que já não nos serve ou que já não usamos, algo para a qual até compramos uma versão mais nova, mais recente e, portanto, aquela já não faz tanta falta, mas será que quando olhamos para a família, para a nossa casa, para a nossa saúde, para os relacionamentos, as amizades que construímos, para os nossos filhos, a bênção que eles são na nossa vida, para o emprego, para o trabalho que temos, para tantas coisas que temos na nossa vida, será que nós vemos nisso uma bênção e uma garantia também da salvação de Cristo? Será que pensamos nisso? Que Jesus já morreu na cruz por nós. Não adianta eu andar aqui a rastejar e a fazer um sacrifício enorme. Jesus já fez o sacrifício por mim. Eu tenho é que o aceitar, tenho que entendê-lo, tenho que reconhecer aquilo que eu tenho que mudar, mas Deus já me perdoou. O perdão já me foi concedido. Será que isso não é motivo de agradecimento? Será que não devíamos fazer um altar de ação de graças para agradecermos todas as bênçãos que Deus nos concede? É muito interessante, outra coisa muito engraçada. Vocês repararam no pão? Nós, quando fazemos o pão na Santa Ceia, o pão é igual ao pão de Mafra ou ao pão lentejano? Ou é diferente? O que é que acontece com o pão da Santa Ceia? É um pão que não tem o quê? Fermento. Porquê? Porque o fermento simboliza o quê? O pecado. Chama-se isso o quê? Um pão não levedado. Vocês leram que tipo de pão é que estava aqui descrito? Pão levedado. O que é um pão levedado? É um pão com fermento. É o pão de Mafra, ou o pão lentejano, ou outro pão qualquer, não é? Porquê é que é um pão desse e não é um pão sem fermento? Estranho. Porquê? Porque tem o objetivo do convívio, tem o objetivo da comunhão. Nós todos comemos o pão de Santa Ceia. Vamos dizer que é o pão que mais gostamos? Não, não é? Quando chegamos a casa, lá vem um pãozinho de Mafra, ou um pão lentejano, ou uma bola, uma carcaça, ou uma bola de mistura, ou um pão integral. Não é? Esse é que a gente gosta. O pão da Santa Ceia a gente come porque é, sobretudo, cerimonial e representa o corpo de Cristo. Por isso é muito importante para nós. Mas não é por ser um alimento que nós depois vamos comer no dia-a-dia. Gosto muito de pão sem levedura, não é? Vou fazer aqui uma sandes de pão não levedado. Não, ninguém faz isso. Portanto, ou seja, nós comemos pão com levedura. E então Deus permitia aqui,
reparem neste pormenor. Este pormenor é muito interessante porque mostra o cuidado que Deus tem para connosco. A atenção. Se era para ser uma comunhão, se era para haver partilha, para as pessoas desfrutarem, obviamente nós queremos um pão temperado, um pão com azeite, como aqui se dizia, não é? Porque é mais saboroso, é mais agradável. Reparem neste pormenor, porque isto era uma festa que Deus reconhecia, obviamente, o agradecimento, mas era uma festa de partilha, de convívio, e, portanto, o pão era levedado. Outra coisa interessante, e é engraçado porque diz-nos, inclusive, o texto, porque o outro não é agradável ao paladar, não é? Depois disso também outra coisa interessante, que é, portanto, este símbolo significa... Celebrar o dia da ação de graças significa, de facto, que desfrutamos da vida. Deus quer que desfrutemos da vida enquanto estamos aqui. Jesus próprio reconheceu, eles não são do mundo. Mas espera aí, não os tires ainda, não é? Isto não funciona assim. Há tempo para tudo, não é? E, portanto, enquanto estamos aqui, temos de desfrutar da graça de Deus, temos de desfrutar da vida na plenitude e nas provisões que Deus faz para cada um de nós. Outra coisa que eu gostaria que vissem é, hoje é o dia, é uma expressão que a gente às vezes ouve falar. O que é engraçado? Lemos no texto que aquele pão, aquela oferta sacrificial, não podia ir para o dia seguinte. Tinha que ser consumida naquele dia. É um aspecto muito interessante. Isto significa que Deus também nos dá instruções para não estarmos também totalmente preocupados com o dia da manhã. Será que eu vou ter contrato no fim do mês? Será que é que eu vou fazer a seguir? Agora fui fazer um exame, não sei o que. Nós estamos sempre preocupados com o dia seguinte, com o amanhã, com o próximo ano. Deus às vezes quer que também vivamos o dia. Hoje é sábado, prezados irmãos. Vamos viver o dia de hoje. Amanhã não sabemos. Mas hoje estamos aqui, estamos uns com os outros, estamos com Deus. É sábado, desfrutemos o dia. Desfrutemos também o presente. Até esta cerimónia, e aquela cerimónia em particular, significava isso. Viver o presente, confiando o quê? Nas mãos de Deus. É a Ele que entregamos o amanhã, é a Ele que entregamos o futuro. E Deus sabia perfeitamente, a fama dos judeus é universal, não é? Por causa até da parte mais bancária, dos juros, não é? Que é uma tradição típica, mas os judeus eram conhecidos por quê? Poupavam comida para o dia seguinte, armazenavam, não é? Não foi à toa que José foi um grande gestor de logística armazenística de produtos alimentares, não é? Não foi à toa, obviamente foi dirigido por Deus, seguramente, foi abençoado por Deus, mas de onde é que vem essa tradição do armazenamento, da conservação, da poupança, da gestão? Vem, obviamente, da sua identidade também cultural. Portanto, Deus, conhecendo a tradição judaica e como eles são, dizia logo, meus amigos, isto não é para guardar para amanhã, para o pequeno almoço, isto não é para levar para casa numa caixinha, como a gente fazemos às vezes nos restaurantes, não, isto é para ser consumido hoje, até ao final do dia de hoje. Este é um aspecto interessante. Deus conhece os nossos pensamentos. Nós não só poderemos ter gratos quando as coisas... Só que muitas vezes nós somos tão ingratos e dizemos assim, olha, meu Deus, eu só te posso agradecer quando acabar a faculdade. Ou só posso agradecer quando me casar. Ou só posso agradecer quando arranjar o emprego. Ou só posso agradecer quando os meus filhos saírem da escola. Ou quando os meus filhos se casarem. E vamos sempre adiando aquilo que é o agradecimento. Devíamos fazer a Deus para aquilo que já conquistámos, não é? Passámos por muita coisa. Seguramente que sim. Vamos passar por outra, vamos. Mas vamos agradecendo a Deus nesta caminhada que fazemos. Hoje é o dia de agradecer. Deixem-me contar-vos rapidamente, que eu não vos quero tomar muito mais tempo, uma história passou-se nos Estados Unidos, num dia da ação de graças. As famílias, como eu vos disse, juntam-se, partilham a refeição e sentam-se à mesa a falar das bênçãos, das coisas boas que aconteceram com eles. E há uma criança de 5 anos que começa a agradecer o peru que já estava na mesa. Já estava assado, estava ali pronto a comer, ele ainda não tinha comido o peru, mas começou a agradecer. Quero agradecer o peru, que eu sei que vai ser muito saboroso, embora ainda não provei. Sabem que os miúdos às vezes fazem isto, não é? E também pedem para não comer sopa e couves, não é? Deus ouve muitas vezes estas orações. Obrigado pela comida, mas eu não gosto das couves, não é? Deus está habituado a isto, não há nenhum problema. E portanto, ele faz o agradecimento pelo peru, que ainda não comeu, depois começa a agradecer a mãe, que cozinhou o peru, agradeceu ao pai que foi comprar o peru, depois agradeceu aos senhores do talho que prepararam o peru e que não sei o quê, depois começou a pensar e agradeceu aos senhores que criaram o peru, que engordaram o peru, mas para lá, o peru tem que comer. Agradeceu aos senhores que produzem milho, que é a alimentação principal do peru, ou a parte integrante da ração, para aí 70% da ração do peru, e começou a agradecer, às tantas já ia quase a chegar à colonização americana nos Estados Unidos, e à ida dos colonos para os Estados Unidos, e não sei o quê. Às tantas, diz assim, será que eu me esqueci de alguém? E vira-se um irmão de 2 anos de idade,
A gente acha que a sabedoria está sempre nos mais velhos, não é? O irmão com 2 anos de idade disse assim, Deus, não é? Falaste em tanta gente, agradeceste a tanta gente, esqueceste de quem? Deus, não é? Somente o mais importante de tudo, não é? Esqueceste de Deus. E de facto, prezados irmãos, esse é o problema da nossa sociedade contemporânea, não é? Nesta sociedade pós-moderna, esqueceu-se de Deus, esquece de Deus, não é? Porque vai ao cartão multibanco e consegue pagar, mete-se no carro e vai onde quer, tem um GPS que lhe diz o caminho, vai de avião rapidamente para todo lado e esquece-se que Deus, não é? E agradece a tudo e esquece de agradecer a Deus. Pois o dia da ação de graças é um dia para nós nos focarmos em Deus. Prezados irmãos, aqui o texto bíblico que eu trazia para hoje é o Salmo 66. Podem ler o Salmo 66 todo em casa, que é um salmo curtinho, com 20 versículos, mas pequeninos, mas que eu vou-vos dizer pelo menos isto. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. E o salmo continua com um louvor extraordinário a quem é Deus. E este é o salmo que eu gostava que hoje nós pudéssemos refletir. Prezados irmãos, nós não devemos ter medo, enquanto cristãos, de exercer a nossa influência na sociedade. Vemos as pessoas a puxar pelo yoga, vemos as pessoas a puxar para a alimentação mais saudável, que costumava ser o nosso apanágio, era um dos trunfos que nós tínhamos. Hoje são outros que falam da alimentação saudável. Vemos as pessoas a trazer o Halloween. Ai, tão giro aqui o Halloween, as máscaras, não sei o quê. E nós cristãos estamos aqui, não é, metidos, nós temos que influenciar a sociedade. E, se calhar, já que importamos tanta coisa de fora, vamos importar esta tradição do Dia da Ação de Graças. E acho, de facto, hoje o Barreiro, ao fazer este jantar, está a fazer uma coisa boa, está a trazer uma tradição que tem fundamento bíblico, como eu vos expliquei esta manhã, não é? Como podemos ver em conjunto. Portanto, acho que é importante nós influenciarmos a sociedade para coisas que são positivas para as famílias, para os lares, para as pessoas se recordarem de Deus, das bênçãos que têm nas pequeninas coisas. Em Deus acordar 1 hora mais cedo, quando sabe, tu pões o despertador para as 7 e Deus sabe, precisas te levantar às 6. Quando vais a chegar a um sítio difícil de estacionar e tens um lugar, as coisas ínfimas, que às vezes a gente nem repara, nem agradece, mas que Deus tem o cuidado porque nos conhece. Agora, é evidente que nós, adventistas, temos uma coisa especial. Nós já fazemos um dia de ação de graças todas as semanas. Como é que se chama esse dia? Chama-se sábado, não é? E fazemos 52 vezes por ano. Portanto, realmente, para os adventistas, nós trazemos para o sábado muito desta ideia de dar graças a Deus, de estarmos em comunhão uns com os outros, partilharmos muitas vezes a refeição na igreja e estarmos em conjunto. Já é um símbolo desta gratidão e deste agradecimento que nós fazemos ao sábado. Mas estamos a falar dos outros cristãos que não têm um sábado como nós, portanto, e daí a importância de nós defendermos algumas das tradições. A última data que eu vos quero dar, o último estrangeirismo, é o Giving Tuesday. E o Giving Tuesday tem a ver com aquilo que o Bruno introduziu, tem a ver com a parte social. O Giving Tuesday vai ser agora terça-feira, dia 3 de dezembro, e é o dia em que as pessoas doam dinheiro e doam o seu tempo, doam a sua expertise, a sua experiência, a entidades sociais que têm causas sociais, nomeadamente a ADRA. E, portanto, pensem na ADRA durante as próximas ofertas, pensem na ADRA, nos projetos que a ADRA tem, não só a nível nacional, a começar, obviamente, pelo trabalho que é feito aqui na delegação do Barreiro, mas pensem também naquilo que podem fazer pela ADRA a nível dos projetos internacionais, com São Tomé e outros projetos que a ADRA vai tendo. Portanto, dia de 3 também é uma data bonita, é o dia de facto, sermos generosos com aqueles que menos têm, e em nome da ADRA gostaria também de trazer essa data, obviamente, aqui para vocês considerarem. Prezados irmãos, aproveito, já que estou a falar na ADRA, para terminar com um anúncio, dizer que dia 8 de dezembro, na pequenina igreja das Roçadas, que tem 1/3 da população aqui da igreja local, vamos fazer um concerto da ADRA, é um domingo, dia 8 de dezembro, às 5 horas. Estão desde já todos convidados para poderem assistir
e obviamente contribuir também para o trabalho da ADRA. Portanto, 8 de dezembro, às 5 horas, estão desde já convidados. Que Deus possa vos abençoar a cada um de vocês, a poderem pensar que apesar de todos os problemas, de todas as coisas difíceis que temos, Deus nos abençoa. Já houve muitas conquistas, temos muitas bênçãos, desde as grandes àquelas pequeninas, e que devemos agradecer a Deus. E devemos agradecer a Deus dando-lhe algo de valor, não algo que a gente tenha mais, dando-lhe o nosso tempo com Deus, tempo a servir os outros, tempo a servir a igreja. Vi que hoje acabaram de fazer a segunda leitura dos cargos. Acho que as pessoas que aceitaram fizeram isso, estão a doar o seu tempo para servir a Deus. É isso mesmo que estamos aqui a falar. E quero agradecer aos jovens pela iniciativa de logo à noite e pela iniciativa, e também o agradecimento por me convidarem para estar aqui convosco esta manhã. Que Deus vos abençoe grandemente e que as graças de Deus estejam convosco e que possam continuar na vossa caminhada espiritual. É a minha oração e o meu pedido esta manhã. Obrigado.